Beatriz. Revoltas, presente de Natal antecipado. As revoltas nativistas e emancipacionistas, período joanino e a independência do Brasil. Gente, eu não sei se eu vou chegar na independência, eu estou querendo chegar, né? Nas aulas presenciais aqui, eu só fiquei no período joanino, já estou me articulando aqui com o professor Marivaldo para que no próximo ano ele discuta a partir do período joanino com vocês lá na segunda série, que é a questão, o primeiro conteúdo que vocês vão estudar lá na segunda série, que é justamente esse conteúdo que se refere à independência do Brasil. Mas aí, para vocês, tá aqui os dois slides, eu vou já subir esses slides, viu, gente? Então, na aula passada, eu estava falando para vocês sobre a Inconfidência Mineira, né? Eu terminei na Inconfidência, eu vou já voltar um pouquinho em Inconfidência para a gente discutir esses aspectos. Então, gente, capítulo 8, capítulo final do nosso livro. Ano passou ligeiro, passou muito rápido, né, gente? Gostinho de quero mais. As rebeliões nativistas e separatistas, o período joanino e a independência do Brasil. O que é que nós devemos saber dessas transformações? Gente, é a transformação da construção do Brasil em Estado-nação. É isso que está em jogo aqui, o projeto de independência ou os projetos de independência. Então, lembrando a vocês, que a partir de 1750, o fluxo da riqueza do ouro começa a diminuir nas áreas de exploração, né? Ouro Preto, Sabará, região diamantina, e aí você já tem sinais de uma crise, que nós podemos dizer, da crise do sistema colonial brasileiro. Ele vai mostrando os seus primeiros sinais de crise. É claro, gente, que esses sinais aqui não estão apenas no século XVIII. Se nós analisarmos, nós vamos voltar para o século XVII, lá no momento da expulsão dos holandeses, quando eles foram expulsos do Brasil e passaram a produzir o açúcar nas Antilhas, e esse açúcar passou a concorrer com o açúcar brasileiro. Então, isso vai gerar aqui um grande problema dentro do nosso país em relação à questão da economia açucareira. Posteriormente, vai ser a economia do algodão, que também vai sofrer muitos revés, principalmente pela concorrência estrangeira, a produção de tecidos na Inglaterra. Isso vai gerar um problema interno. Fora isso, a coroa portuguesa tributando, aumentando os impostos sobre vários produtos e a economia ligada à exploração de ouro já dando sinais de decadência. Isso tudo vai levar a um quadro de insatisfações desses colonos contra o domínio português, um domínio que nem se fazia presente, vamos dizer assim, né? Que não estava muito presente na vida dessas pessoas, a não ser na hora de tributar. Isso vai gerando nesses colonos um sentimento de rebeldia, de revolta perante essa dominação portuguesa. Quando a gente analisa essas tensões, esse quadro de tensões que vai sendo estabelecido aqui no final do século XVIII, ainda do século XVII, como eu disse para vocês, o que é que nós temos aqui, gente? Nós temos vários movimentos de contestação a essa estrutura de exploração, chamados movimentos nativistas. O que são os movimentos nativistas? Por que esse nome, gente? Porque eles têm características locais, específicas. Não são características, digamos assim, de conjuntura Brasil, né? São movimentos com reivindicações específicas, demandas específicas. Então, nós temos aqui a chamada Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman, gente, ela se dá no Maranhão. Aí, no final, na segunda metade do século XVII, ela tem uma questão importante. Foi criada no Maranhão uma companhia de comércio, e essa companhia de comércio ela monopolizava a venda de produtos alimentícios, que eram muito caros, e também a questão da comercialização de escravos. Então, a Revolta de Beckman ela vai ser liderada por dois irmãos,
Manuel e Tomás Beckmann, que estão lutando contra a instalação da Companhia de Comércio do Maranhão, eles vão terminar morrendo, né, nesse movimento, e aí a coroa portuguesa vai começar a estabelecer uma nova forma de organização nessas áreas coloniais, melhor redistribuindo essas companhias e fazendo com que essas companhias não tivessem preços tão exagerados para a cobrança para esses colonos. Foi uma das tentativas, mas é claro que o monopólio de comércio ainda ficou assegurado para os portugueses. Gente, isso é uma rivalidade que vai se estabelecer até o processo de independência. Os portugueses monopolizando o comércio com o Brasil. E aí nós vamos ver que depois entra em jogo os interesses ingleses, a partir da abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808. Então, você tem a Guerra dos Emboabas, que eu já falei para vocês, é um movimento nativista que está relacionado à descoberta de ouro na região de Minas Gerais. E aí, esse movimento, gente, quem são os Emboabas? Só lembrando aí, os Emboabas são esses estrangeiros que estão chegando na área mineradora e que estão buscando, digamos assim, dominar essa área mineradora, que já era de posse dos bandeirantes. Os bandeirantes chegaram primeiro, estavam explorando o ouro e a região mineradora sofreu um fluxo migratório muito grande. Até falei para vocês na aula passada, né? Sai de cerca de 300 mil pessoas para 2 milhões, assim, no período de 30 anos. Gente, tem questões no nosso exercício assim, muito boas trabalhando essa perspectiva da carestia do preço das mercadorias nas zonas mineradoras. Quanto era um queijo, um quilo de queijo? Quanto era uma quarta de farinha, ó, que é do interior, uma quarta de farinha? Quanto custava a carne de gado? Então, isso tudo era muito caro na zona mineradora, né? Então, a Guerra dos Emboabas vai opor os bandeirantes e os emboabas, que são esses forasteiros. O que é que vai acontecer? Esses forasteiros vão derrotar esses bandeirantes, né? Você tem o Manuel Nunes Viana, vai derrotar o Manuel Borba Gato, no episódio do Capão da Traição, que eu falei para vocês na aula passada. Os bandeirantes, foi feita uma proposta aos bandeirantes se eles queriam se render, entregar suas armas, que nada aconteceria com eles. Só que aí foi ordenada a matança desses bandeirantes paulistas pelo Manuel Nunes Viana, e esse episódio é chamado Capão da Traição. Os emboabas vencem os bandeirantes e passam a administrar a zona mineradora, né? E aí, logo depois, você tem a separação de Minas Gerais e São Paulo, é criado a região das Minas Gerais, né, a capitania das Minas Gerais, que se torna independente posteriormente. Nós temos a Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? O que são os mascates? Mascates eram comerciantes portugueses que habitavam a cidade de Recife. E aí você vai lembrar, gente, onde é que estava, o que é que estava acontecendo aqui em Pernambuco nesse contexto? Pernambuco, historicamente, durante o século XVII, era um local de grande produção açucareira. Entretanto, com a expulsão dos holandeses em 1654, nós já discutimos isso, esse fato levou à decadência da produção açucareira no Nordeste, quando os holandeses passaram a produzir nas Antilhas. E isso interferiu muito nessa região, principalmente porque essa antiga aristocracia, dona de terras e de engenho, passou a empobrecer. E para manter o seu padrão de vida, muitos deles, desses senhores de engenho, recorriam a empréstimos junto com esses comerciantes portugueses, que eram chamados de forma pejorativa de mascates. E aí, gente, vai entrar uma questão importante. Você tem Recife, que depois vai ser elevada à condição de vila, e você tem Olinda, que era a antiga capital aí na capitania de Pernambuco. O que é que vai acontecer? Uma disputa de centros de poderes entre o poder econômico desses mascates e o poder dessas elites ligadas aos antigos engenhos coloniais de Pernambuco, né? Qual é a solução que vai ser adotada pelo governo português? Vai estabelecer, vai levar
Recife a condição de vila, e aí, gente, a perspectiva é você ter uma Câmara de Vereadores formada por homens bons que vão fazer leis específicas para essa região, e aí a alternativa foi, a cada 6 meses, o governador de Pernambuco, ele dormia 6 meses em Pernambuco, em Olinda, e 6 meses ele ficava em Recife, né, com a alternativa aí dentro do confronto da Guerra dos Mascates. E a revolta de Filipe de Santos, que foi uma revolta contra a instalação de casas de fundição na região mineradora, e vocês vão lembrar, a revolta de Filipe dos Santos é um outro contexto, né? Se você tem a Guerra dos Emboabas, com o início, as disputas pela zona mineradora, na revolta de Filipe dos Santos é um outro contexto, é a instalação de casas de fundição em Vila Rica. E aí esse movimento, liderado pelo Filipe dos Santos, ele acaba sendo duramente reprimido pela coroa portuguesa, e o Filipe dos Santos terminou sendo morto e esquartejado, né, para se tornar exemplo. Nós vamos ver depois que Tiradentes também acontece a mesma coisa que aconteceu com o Filipe dos Santos, né? Vai se tornar um exemplo do que acontece com aquelas pessoas que se colocam contra a dominação portuguesa, contra o jugo português. Então, esses 4 movimentos, gente, são os 4 principais movimentos. Dentro do Brasil colonial existem vários outros. Revolta do Suassuna, revolta da cachaça. Gente, tem tanto movimento, mas geralmente são esses 4 aqui os que predominam em questões de vestibulares, quando se fala de movimentos nativistas, e todos eles de cunho local, demandas locais. Nenhuma é uma demanda de separação do Brasil. Todas elas são questões particulares ligadas a um contexto de pobreza, de miséria, de cobrança de impostos, da falta de produtos importantes na região, e mesmo também a decadência ou exploração do ouro que vai se seguir nessa região mineradora, né? A tributação sobre o ouro. Então, você não tem uma questão mais ampla que justifique essas revoltas. São revoltas locais e cada uma com um objetivo específico. Mas elas atestam uma coisa, gente. Elas são sinais que o sistema colonial brasileiro está entrando em crise. Lembrem-se, o que é que rege as relações entre Brasil e Portugal? Brasil é uma colônia de Portugal. Se é uma colônia, o Brasil deve seguir o que diz o Pacto Colonial. O que é que diz o Pacto Colonial? A economia brasileira, ela não deve ser uma economia de produção, apenas uma economia de circulação, circulação de produtos, que vem de onde? Que vem de fora. Essa é a realidade. Nós vamos ver que essa situação ainda vai se complicar ainda mais com a chegada ao poder da Dona Maria I, né, com a morte de Dom José I. Nós vamos já ver um pouquinho disso. Então, gente, essas tensões na colônia, elas simbolizam as chamadas reformas pombalinas. Toda vez que eu falar em reformas pombalinas, vocês vão lembrar de quem? Quem? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele foi responsável pelo chamado arroxo colonial. O que foi o arroxo colonial? Foi o aumento dos impostos na região mineradora, principalmente no intuito de Portugal retirar mais recursos do Brasil. E aí eu acabei de falar para vocês, o Brasil que está, a partir de 1750, já entrando na crise no sistema colonial, com a região mineradora já não produzindo tanto que os portugueses achavam que produzia, uma crise em relação a outros produtos de comércio, como o açúcar e o algodão, a carestia. Então, tudo isso vai levar um sentimento aí de rebeldia desses colonos, né? Então, você tem aqui a coroa portuguesa, pelo outro lado, querendo o quê, gente? Aumentar a arrecadação de impostos. Então, durante o século XVIII, vocês vão lembrar também que, na época dessas reformas pombalinas, Lisboa vai sofrer um terremoto. Né? E aí, gente, esse terremoto que vai abalar Lisboa já é dentro do governo do Marquês de Pombal. E aí, o que é que ele vai fazer, gente? Tentar retirar
a crise de Portugal, principalmente a partir da maior exploração do Brasil, né? E aí é o chamado arrocho colonial. Por exemplo, a modernização de Lisboa, a modernização da economia portuguesa, tudo isso é pensado pelo Pombal. Quem era o Pombal? Era um déspota esclarecido, gente. O que é o déspota esclarecido? Já discutimos isso. É aquele governante que ele está representando um poder absoluto, mas, ao mesmo tempo, ele quer conciliar o seu poder com medidas modernizadoras, ligadas ao iluminismo. Lembrem-se disso, aquele Pombal está dentro dessa perspectiva de uma mudança de um contexto histórico, onde esses governantes absolutos eles vão incorporando características iluministas, principalmente no sentido de modernizar o Estado. E aí nós temos algumas características dentro das reformas pombalinas. Eu destaco para vocês a criação de várias companhias de comércio para assegurar um monopólio feito pelos portugueses em relação ao comércio no Brasil, desde escravos a gêneros alimentícios, e também a transferência da capital. Né? A capital sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, o eixo econômico ele se desloca, né? Do Nordeste para o Sudeste, já falei para vocês isso na aula anterior, e aí nós temos um detalhe importante, gente. Foi na administração de Pombal que os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todas as suas colônias, inclusive do Brasil. Aí você pode perguntar, Humberto, por que os jesuítas foram expulsos do Brasil e suas posses foram confiscadas? Pombal, gente, acreditava que os jesuítas eles tinham uma espécie de poder paralelo aqui, principalmente por conta dessa ausência da coroa portuguesa. Os jesuítas, nesse trabalho de catequese, de estar junto com os colonos, eles teriam uma influência muito maior até mesmo que a coroa portuguesa. Eles exerciam uma espécie de poder paralelo. E aí você tem essa ideia do Pombal neutralizar. Isso é uma das justificativas, existem várias, sobre a expulsão dos jesuítas. Ele expulsa os jesuítas e confisca as posses desses jesuítas. Gente, só que em 1777, tudo isso muda, principalmente porque o rei de Portugal, Dom José I, que era o esposo da Dona Maria I, também conhecida como Dona Maria I a Louca, tá, gente? Ela, depois os historiadores vão revelar uma série de elementos sobre as suas questões mentais, né, da sua saúde mental. Ela vai revogar, gente, uma série de medidas adotadas aí durante o período pombalino. Isso vai ser conhecido como a viradeira. E uma dessas medidas adotadas pela Dona Maria I Louca foi restringir a questão das fábricas e indústrias no Brasil. A partir daí, houve um decreto que dizia que era proibido instalar fábricas e indústrias no Brasil. Gente, quando ela faz essa medida, é uma medida que vai atingir em cheio a colônia. Lembram como é a estrutura da colônia? A colônia deve apenas consumir o que vem da metrópole, deve haver apenas circulação, não deve haver produção. E essa ideia da Dona Maria I era que o Brasil, não indo para o lado da industrialização, ele ficava vinculado à questão de uma produção agrícola ou mesmo até da mineração. E você não tinha, digamos assim, prejuízo em relação a essa mão de obra que seria deslocada para essas outras atividades econômicas. Então, qual foi outra medida aqui que ela faz? Ela vai fortalecer os comerciantes, os donos das companhias de comércio, para que eles possam continuar vendendo seus produtos sem nenhuma concorrência e ganhando muito dinheiro explorando esses colonos. Então, você tem a Dona Maria I Louca, passou uma observação para vocês. Foi com ela, gente, foi ela que ordenou a morte do Tiradentes, viu, gente? Ela que ordenou a execução do Tiradentes lá na Inconfidência Mineira. Emancipacionistas ou de cunho separatista. Gente, eu já vou fazer aqui só uma distinção entre os termos.
que são muito utilizados. É utilizado Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Eu até coloquei aqui os dois termos para vocês. Vou só esclarecer o que é cada um. Inconfidência, gente, vem de infidelidade. De infidelidade, de ser infiel. Você é um inconfidente. E a conjuração vem da ideia de conspiração. E aí nós vamos já trazer duas características importantes aqui, gente. Ó, na conjuração mineira ou Inconfidência Mineira e a conjuração dos alfaiates ou conjuração baiana, esses dois movimentos eles não chegaram a via nada. Esses movimentos separatistas de luta contra o domínio português, não é de independência do Brasil, porque essa ideia de Brasil nem existe ainda aqui, viu, gente? É a separação de Minas Gerais, viu? É a separação da Bahia, não é do Brasil inteiro, não, viu? Não tem essa ideia de unidade nacional nesse período, não esqueçam disso. A construção da nação brasileira, do Estado brasileiro, só se dá durante o século XIX, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, viu, gente? Não esqueçam disso. Então, o contexto da Inconfidência, você tem os recursos relacionados ao ouro se tornando mais escassos, uma diminuição dessas riquezas, desse fluxo, e aí o que é que o governo português acreditava? É que essas áreas coloniais elas tinham muito recurso e o problema todinho aqui era a questão da sonegação, né, do contrabando, e se eles fizessem um controle mais rígido sobre isso, eles teriam uma maior arrecadação. E aí, dentro dessa perspectiva, o governo português começou a ameaçar da cobrança da derrama. O que é a derrama, gente? A derrama era um imposto, aliás, era a cobrança de todos os impostos atrasados, não era um novo imposto, era a cobrança de todos os impostos atrasados nas zonas mineradoras. Aí vocês vão lembrar, falei lá na aula passada, a coroa portuguesa estipulou 100 arrobas de ouro anuais para cada região mineradora, que dá o equivalente a 1.500 quilos de ouro por ano, que deveriam ser pagas para a coroa portuguesa. E aí você tem um momento aí, a partir de 1750, de crise, onde essas zonas mineradoras já não conseguem mais arrecadar isso tudo para pagar esse imposto. Então, vai acumulando ano a ano aí, ó, dívidas que vão se amontoando e a coroa portuguesa ameaçando cobrar a totalidade desses impostos. Uma observação que eu faço aqui para vocês é que na Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, você tem a participação do movimento elitizado, gente, intelectuais, já leram lá o Tomás Antônio Gonzaga, né? Os poemas de Marília, né? De Disseu de Marília, né? Estão lembrando disso? Eles discutiram isso na literatura esse ano, com certeza. Fazendeiros, comerciantes, padres, professores, advogados, mineradores. Então, um movimento elitizado. Gente, vocês vão lembrar, Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, é um movimento que já tem dentro desses intelectuais pessoas que já consumiam as ideias iluministas, que trazem essas ideias iluministas aqui no Brasil, e também dos efeitos da independência dos Estados Unidos. Então, esses elementos são elementos assim, importantes dentro da justificativa de organização teórica desses movimentos. Internamente, já falei para vocês, o esgotamento dessas jazidas de ouro, existem várias explicações para isso, gente, desde as técnicas, o contrabando, a sonegação, vários elementos aí que justificam o esgotamento tão rápido desse ouro que foi explorado no Brasil. Gente, estima-se aí que no período de 50 anos foram retirados mais de 80 toneladas de ouro. É muito ouro, né, gente? É muita riqueza. E aí você tem aqui a insatisfação dessa elite local, principalmente contra esses tributos que eram cobrados, elevação de impostos constantes pela coroa. Gente, o movimento da Inconfidência Mineira, como eu disse para vocês, tem vários elementos importantes. Lembrar que é um movimento que já começa a defender os ideais republicanos,
é um movimento de caráter separatista para separar Minas Gerais de Portugal. Eles queriam a instalação de universidades nessa região das Minas Gerais, anistia de dívida, a extinção da zona diamantina, que estabelecia um monopólio sobre a exploração de pedras preciosas, uma série de elementos. Mas o que é que vocês têm que lembrar? Esse movimento ele não sai da fase de conspiração. Por isso que o termo mais correto é conjuração. Conjuração mineira. Porque não sai da fase de conspiração, do plano das ideias de organização. Esse movimento aqui, gente, ele vai ser duramente reprimido pela coroa portuguesa. E eu já trago um elemento aqui, que é o elemento diferenciador da chamada conjuração baiana dos alfaiates, que é a questão da abolição da escravidão. Se é um movimento elitista, gente, é um movimento que tem pessoas aqui que são donas de escravos, por exemplo, Tiradentes. Tiradentes era dono de escravos. Então, eles são contrários à abolição da escravidão aqui dentro do Brasil. Um movimento elitizado, não esqueçam disso. Essa é uma das principais diferenças. É um movimento que vai adotar as ideias republicanas, os ideais iluministas, mas eles são contrários à abolição. Gente, olha a delação premiada aí, ó. Por que vai acontecer a Inconfidência Mineira, gente? A Inconfidência Mineira, ela acontece, principalmente a Conjuração Mineira, por conta dos boatos que o governo português iria iniciar a derrama lá em Vila Rica por conta dos impostos atrasados. Só que o governo, gente, suspendeu a derrama e deu início a um novo processo que nós chamamos de devassa. Gente, existem os livros da devassa, os autos da devassa, se vocês quiserem pesquisar. O que era a devassa? A devassa era devassar a vida das pessoas, pesquisar tudo, né? Saber tudo daquela pessoa, principalmente a quantidade de bens que ela tinha. Então, o governo vai dizer o seguinte, olha, nós vamos pegar esses inconfidentes e vamos confiscar todas as suas posses. Eles vão pagar dessa forma essa traição que eles estão fazendo ao governo português. Só que aí, um dos elementos participantes da Conjuração Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, foi lá e fez uma delação premiada. Olha, eu tenho aqui essas dívidas com a coroa portuguesa. Se vocês me perdoarem, eu entrego o líder do movimento, entrego vários participantes. E aí ele foi lá, fez essa delação, entregou o Tiradentes. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Várias pessoas elas vão ser condenadas, mas somente o Tiradentes ele vai ser condenado à morte. E aí tem várias explicações. O degredo, gente, o que é degredo? Condenado ao degredo, ao exílio. O exílio era na África, né? Muitos participantes desse movimento, o que é que eles fizeram? Quando a coroa portuguesa começou a devassar suas vidas, saber suas posses, eles começaram a vender seus bens, a negociar seus bens, colocar em nome de terceiros, né, para driblar a fiscalização da coroa portuguesa. Mas aí o Tiradentes, quais são as explicações por quê? Desses 11 condenados à morte, somente o Tiradentes foi executado, gente. Existem várias razões. Você tem a questão que ele era alferes. O que é alferes, gente? É uma pessoa ligada à hierarquia militar. Ele, em momento algum, ele negou participar do movimento. Ele disse, eu participei sim, estava no movimento. E aí ele vai servir como um elemento de punição, uma espécie de bode expiatório, né, para pagar ali e mostrar para todo mundo. Olha o que acontece com quem vai de encontro à coroa portuguesa. Gente, aqui tem algumas questões que estão diretamente relacionadas também à origem de Tiradentes. Tiradentes, gente, ele não era pobre, ele era uma pessoa extremamente rica. Ele tinha fazendas, ele tinha gado, ele tinha escravos, ele tinha jazidas de ouro, ele tinha direito de explorar as zonas mineradoras. Então, era uma pessoa riquíssima. Mas a questão é que a origem dele não era uma origem
digamos assim, de um nobre ou de uma pessoa ligada à elite local, né? E aí, por isso, ele terminou sendo utilizado como um exemplo, né? Uma morte exemplar. Esse movimento ele terminou sendo sufocado, mas ele representa principalmente essa questão relacionada da crise do sistema colonial. Não defende grandes alterações na sociedade, então, a estrutura social e econômica deveria permanecer a mesma, não defende o fim da escravidão, mas representa essa crise. Gente, na página 143 do nosso livro didático, tem uma leitura crítica sobre o quadro do Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. Dá uma olhada nesse quadro, desde os elementos, está aqui a representação do quadro, que elementos são utilizados nesse quadro para que a gente possa entender melhor essa construção imagética, simbólica em torno do Tiradentes, né? Então, ele tem aqui as feições lembrando de Jesus Cristo, a simbologia da cruz, mas a ideia do Tiradentes como herói nacional só se constrói depois, viu, gente? É lá na República, na proclamação da República, que o Tiradentes é resgatado como herói nacional. E aí dizer, olha, ele lutou contra a dominação portuguesa, ele é um símbolo da luta contra a dominação portuguesa. E a Conjuração Baiana, falei para vocês, movimento popular, também tem influência da... Participam mulatos, escravos, negros, homens brancos de baixa renda, e aí você tem as ideias iluministas, um contexto de crise no Nordeste, como eu disse para vocês, e é um movimento assim, de cunho conspiratório, também não chega às vias de fato, não chegam a tomar o poder, a lutar, né? Durante o movimento de organização, eles se organizavam muito utilizando panfletos, viu, gente? E aqui a bandeira da Conjuração dos Alfaiates, que se assemelha às cores do estado da Bahia. Você também tem elementos da maçonaria entrando dentro desse movimento. E aí você tem o movimento anticolonial, com as questões relacionadas a afrodescendentes que estão lutando aqui dentro desse movimento, né, gente? Com essas ideias de república, de libertação, vai sofrer uma forte repressão. A grande diferença é isso, ó. Lá na Inconfidência Mineira, não se fala em abolição da escravidão, já se fala. Aqui já é um movimento mais popular. Lá não, é um movimento mais elitista. Então, mudança na cobrança de impostos, liberdade de comércio. E aqui esses quatro, gente, eles foram 4 pessoas que foram enforcadas e esquartejadas em frente a uma igreja, lá em Salvador, né? Como forma de mostrar o que aconteceria com essas pessoas que lutassem contra a dominação portuguesa. Né? Em frente à Igreja da Piedade, né? Esses 4 foram mortos. E o que é que esses movimentos nos trazem, gente? Nos trazem esse sentimento de crescimento de uma oposição ao domínio do português e o esgotamento do sistema colonial brasileiro. E esse esgotamento se completa aqui no período joanino, né? O período joanino começa com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, advinda das questões relacionadas à expansão napoleônica, que nós já até trabalhamos isso, não é, gente? Então, quando Dom João VI chega ao Brasil, fugindo lá das guerras napoleônicas, a primeira coisa que ele faz é abrir os povos brasileiros às nações amigas. Aqui, gente, ele já era rei de Portugal, viu? A mãe dele havia primeiramente sido interditada e depois ela faleceu em 1806 e ele assume como rei de Portugal. E aí, por conta das guerras napoleônicas, ele foge para o Brasil, mas se defende, né, gente? A gente chama de a vinda da família real portuguesa. Então, aqui é o nosso último conteúdo, ele não está no simulado. Se eu ainda tiver algum momento com vocês, eu finalizo aqui o período joanino da independência. Se não, eu já falei com o Marival lá na 2ª série, para ele começar a partir do período joanino com vocês aqui para falar de independência. Para vocês, tudo de bom. A gente se encontra, vai se falando. Gostei muito de estar com vocês durante esse ano letivo.
Foi tudo muito corrido, muito intenso, viu, gente? É até período joaninho, viu? Aí ele cai no Enem, viu? Muita coisa no Enem, mas vocês não vão fazer esse ano, né? Viu, gente? Então, gente, é um misto, assim, de felicidade, de tristeza porque está acabando. Assim, a vida do professor, ela é refletida nos seus alunos, na participação de vocês, nos questionamentos que sempre nos engrandecem. E, assim, é só felicidade, viu? Muita saudade de vocês. E a gente se encontra, tenho certeza disso, torcendo pelo sucesso de vocês. Viu, gente? E pode contar comigo. Um grande abraço, viu? Só carinho, gratidão, viu? A todos vocês. Alguns eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente aqui na escola, em virtude desse momento que a gente vivenciou, né? Mas a gente vai se falando, viu, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau, povo de Deus. Tchau, Humberto. Tchau, valeu.